Boa noite, nação bugrina. Tudo bem? Bem-vindo a mais uma Arquibancada Guarani, hoje de número 214, né? Nesse pré-jogo de Guarani e Ituano. E aí, antes de começar a falar de todas as novidades, e são muitas, eu queria agradecer demais. Parece que a galera se fortalece na dificuldade, né? E agradeço demais. A gente tem crescido muito, mesmo com a tragédia que é a performance do Guarani nesse Campeonato Brasileiro. Então, muito obrigado aí para todo mundo continuar seguindo a gente e mais ainda dar opiniões, às vezes contraditórias ou não interessa, mas a participação muito boa, muito legal, principalmente da torcida do Guarani, obviamente, mas tem muitas outras torcidas também participando. Muito obrigado a todo mundo. Então vamos falar um pouquinho do pré-jogo, né? Então vou começar por algumas novidades. Então esse final de semana, depois de mais uma derrota contra o Londrina, que a gente já explorou um pouco aqui, de conversa, né? Acaba trocando ideia com muitos amigos e tive a oportunidade de conversar com um grande e velho amigo, que foi um dos idealizadores, inclusive, do Bandeirão e tudo mais. E aí ele estava comentando sobre quão desanimado ele está com a atual, não com esse time do Guarani, mas com o que a instituição Guarani fez com aquilo que era uma total disponibilidade dele, uma total empolgação que ele tinha e prazer que ele tinha de assistir os jogos do Guarani. Ele falou assim: Wellington, eu não consigo mais, não tenho prazer nenhum de assistir os jogos no Brinco de Ouro. E ele acompanha os jogos do Brinco por causa de uma filha que gosta, mas que ele mesmo não tem paciência nenhuma, nem vontade nenhuma de assistir o jogo. Ele perdeu isso daí em virtude dos maus tratos, vamos dizer, né, que esse time faz com a gente. Eu não estou dizendo que está certo e nem que estou errado, mas é um efeito que às vezes toma, um desânimo que efetivamente toma toda a torcida em muitos momentos. O Guarani, para mim, tem sido, ao longo dos anos, uma oportunidade, além de ser meu time do coração, mas é uma oportunidade de a gente ter um equilíbrio para todas as más notícias que a gente tem, más notícias, problemas, corriqueiros que a gente tem. Então, é um orgulho muito grande torcer para o Guarani, é um hobby e tal, mas muitas vezes a gente fica muito machucado com a maneira como tratam aquilo que a gente gosta demais, né? E é nessa vibe que eu começo o pré-jogo de hoje. Então, de sexta-feira para hoje, domingo, aconteceram muitas coisas. Aquilo que a gente muito pedia há muito tempo aconteceu. A demissão do diretor de futebol, Michel Alves, a demissão do Chamusca e de toda a sua comissão técnica, incluindo o preparador de goleiro. E aí, com relação a isso, quero fazer alguns comentários. Primeiro, acho que sim, é uma decisão acertada a demissão de todo este grupo, mas é uma decisão muito tardia, muito atrasada. Demoramos demais para tomar essa decisão. Acertada. Uma decisão acertada do CA, e a informação que eu tenho é que agora sim, na decisão da saída teve a participação do CA, mas que que a participação do CA termina aí. Ao mesmo tempo, a gente já começa a ouvir falar dos novos nomes, ou do novo nome. Parece que até já está confirmada o novo técnico do Guarani, que
parece ser o Mozart, ainda não confirmado oficialmente, mas que muita gente já está dando essa notícia. E essa escolha também ela é solitária do presidente Ricardo Moisés. E mais uma vez eu vou dizer que, assim como a do Chamusca, não é o meu técnico de preferência. Mais uma vez. E alguém pode falar, mas qual é o seu técnico de preferência? Então eu vou dizer, o Mozart, todas as oportunidades que tive de ver jogos dele, ele não me agrada na formação do time, ele não me agrada no estilo de jogo e ele não me agrada nos resultados que ele teve nos trabalhos realizados. Ele teve uma temporada boa no CSA e a outra ruim. Ele teve a oportunidade de ir para o Cruzeiro e não foi nada bem. Como liderança de grupo, gestão de grupo e mesmo resultado técnico, eu não vi nada demais no trabalho apresentado pelo Mozart, até aonde eu sei. Né? Então eu não gosto dessa opção. Como eu não gosto de só destruir, então sim, eu acho que o Felipe Conceição é mais técnico que o Mozart. Sim, eu acho que o Guto Ferreira é mais técnico do que o Mozart, e o próprio Anderson Moreira é mais técnico que o Mozart. Mas o Anderson já acertou com o Bahia, ok? O Guto Ferreira foi mandado embora agora do Bahia, então ele pode ter mercado e pode ser caro. Pode ser. Ele pode ser caro, sim. Mas nós cometemos muitos erros na formação até agora. E nós vamos ter que gastar dinheiro se a gente quiser tirar esse time deste buraco, dessa situação. Então, quem tem um planejamento equivocado, quem tem um trabalho, uma planificação equivocada, gasta mais dinheiro sim para obter um resultado minimamente aceitável. Então é esse o preço que a gente teria que pagar e são essas as sugestões, as opiniões que eu tenho para dar. Acho que o Mozart não é um técnico do Guarani, não é o cara que tem a capacidade de tirar o Guarani desse buraco, que é um buraco muito grande, a gente já vai ver aqui. Mais uma coisa, hoje, para mim está muito mais claro que toda a responsabilidade do que aconteceu e do que vai acontecer é muito, assim, absolutamente, importantemente, do presidente do Guarani, Ricardo Moisés, que além de ter tomado decisões equivocadas do ponto de vista futebol até então, continua tomando decisões equivocadas. Ele não conhece nada de futebol, é fraco pra caramba em futebol, não conhece nada de futebol e cerca de gente incompetente no futebol para tomar decisões. Mais ainda, não vamos apagar nada os acertos administrativos que eventualmente ou que concretamente ele teve. Pagar conta, Ricardo Moisés, é obrigação do Guarani. Você, como presidente do Guarani, tem esse mandato para fazer o Guarani pagar suas contas em dias e ter os resultados. Você está muito aquém daqui tudo que você colocou como meta para o Guarani no ano de 2022. Faz um trabalho muito ruim do ponto de vista de performance do futebol, que é grande parte do resultado que se tem que obter num negócio, num business que se chama futebol, tá certo? Incompetência, absolutamente uma gestão do ponto de vista democrático muito ruim, e você compôs o seu conselho com pessoas que você não confia. E eu afirmo isso. Se confiasse, eu viria mais, e mais do que isso, ouvindo ou não ouvindo, o output final, a decisão final que nós estamos vendo é muito ruim. Mozart é mais uma decisão equivocada, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho de jogo, né? Se é que tem. A situação é muito difícil.
Acabou a rodada, praticamente tem alguns jogos ainda a acontecer. O próprio Ituano, que é o nosso próximo adversário, não jogou, tem um jogo ainda a jogar. E o Guarani hoje, na temporada, tem 29 jogos e 32 pontos, um aproveitamento de 36,8%. Fraquíssimo. No Campeonato Brasileiro, nós temos 14 jogos, 13 pontos, somos 19º, com 2 vitórias apenas, 5 derrotas. 9 gols pró apenas, 16 contra, menos 7 de saldo. Um aproveitamento de 30,9%. Para que a gente não caia, considerando 45 pontos, precisamos de 32 pontos em 24 jogos. Isso quer dizer um aproveitamento de 44,4% da agora até o final do campeonato. Nós nunca fizemos isso este ano. Juntando Paulista, Copa do Brasil até agora. Não fizemos. Podemos fazer? Podemos. Para que isso aconteça, traduzindo em resultados, nós precisamos de, em 24 jogos, vencer 10 jogos. Empatar 2. Com 10 vitórias e 2 empates, em 24 jogos, ou seja, perdendo mais 12 jogos, que é bastante, não é pouco não, a gente conseguiria escapar. Quando a gente olha assim, pô, perder 12 jogos ainda a mais do que já perdeu, perdemos 5, é bastante coisa, mas tem que vencer muito. E é um aproveitamento que nós não temos até agora. Nós não comprovamos ter com este time. O time, além da saída da comissão técnica e do próprio Michel Alves, nós temos alguns jogadores indisponíveis. Então continua indisponível o Rodrigo Andrade, o Marcinho, o Nicolas Careca, o Ronaldo Alves e hoje e agora Giovanni Augusto, que não joga por ter tomado o 3º amarelo. Todos esses estão indisponíveis para o jogo de terça-feira contra o Ituano em casa. Os Kozlinski parece que volta, e é isso que a gente torce muito, para que se o Kozlinski jogar, que o Rafa, ou se o Kozlinski não jogar, que o Rafael Martins não jogue. Outro goleiro tem que ser colocado lá, tá certo? Mas o Kozlinski deve voltar. Então, na minha sugestão, para o novo técnico do Guarani, que provavelmente é o Moza, é muito difícil fazer a escalação hoje com o elenco que nós temos aí disponível, tá? Mas eu jogaria no 4-4-2 ou no 4-3-3, desculpa, para que a gente pudesse atacar, agredir um pouco mais de turno, porque nós precisamos obrigatoriamente vencer a partida de terça-feira, para continuar respirando por aparelhos no Campeonato Brasileiro e escapar do rebaixamento. Kozlinski, na minha opinião, Lucas Ramon na lateral direita, o Diogo Matheus, apesar de ter entrado, não mostrou para que veio. João Vitor, o melhor zagueiro em termos de performance por enquanto, estou dizendo que é ótimo, é o melhor zagueiro. Castan ou Derlan. Por que Castan ou Derlan? Porque Castan é aquele que tem por responsabilidade ter que jogar. É o medalhão, é o cara que deveria estar performando e está bem do ponto de vista físico, então poderia jogar. Agora, não tem jogando nada. Nada. Castan. Lateral esquerdo, Matheus Pereira. Vamos jogar na linha de 4? Sim. No meio de campo, Leandro Vilela, Silas e Persson. E no ataque, Bruno José, que não vem jogando coisíssima alguma, Lucão, que tem demonstrado uma total despreparo psicológico, e Júlio César, que na minha opinião nos 2 últimos jogos foi o melhorzinho dessa parte do ataque. Também está indisponível, por ter saído da equipe, o Ronald, que graças a Deus foi dispensado, teve um empréstimo, vendido, não sei o que foi embora. Do outro lado, temos um adversário que por muito tempo foi motivo de otimismo pra gente, ou seja, toda vez que a gente jogava com o Ituano, a gente ganhava, mas estamos longe disso, hein? As últimas vezes que a gente jogou com o Ituano, a gente tem tomado cacetada ou em casa ou fora. Pelo menos nos 2 últimos jogos, se eu não estou enganado.
Então, lá temos o Mazola Júnior, que é o técnico, que ainda está desde o Paulista lá. É um trabalho que vem desde o início do ano. O Ituano não está bem no Campeonato Brasileiro, mas ele sabia que ia lutar com grandes dificuldades. E o Ituano vem fazendo uma administração onde manteve o Mazola Júnior por enquanto. Um goleiro é velho conhecido nosso, Pegorari. Eles têm jogado com 3 zagueiros. O volante é um volante que veio do Remo e tem dado uma sustentação boa pro meio de campo do Ituano, que é o Lucas Siqueira. E no ataque tem o Rafael Papagaio, que no último jogo que nós tivemos lá em Itu, nós tomamos uma cacetada, se eu não estou enganado, de 3-1 ou 3-0, ele marcou um dos gols. E sempre joga bem contra a gente. Vi também uma notícia que o Ituano acaba de contratar já para a janela o Bruno Lopes, que marcou o gol também contra a gente, mas que não joga, obviamente, agora, porque só vai poder jogar na segunda quinzena de julho. Mas é interessante de mostrar o seguinte, que o Ituano já está se reforçando e anunciando jogadores que vão jogar, já se integrou, reintegrou a equipe, vai participar dos treinamentos e tudo mais para jogar a segunda quinzena de julho. É o que deveria estar fazendo o Guarani nesse momento e trazendo o jogador marvado, hein? Nós precisamos, para essa janela, no mínimo, eu diria para você que uns 4 jogadores, no mínimo, mas bom jogador para chegar, vestir a camisa e jogar, para a gente tentar escapar com aquele aproveitamento que eu falei para vocês e na mão do Moza, que eu não acredito que vai tirar a gente. Vou torcer demais pro Moza, presidente. Vou torcer demais para estar errado. Vou torcer muito. Só que eu acho que eu não tô, não. Então, a probabilidade é que a gente tenha maus bocados aí pela frente. Tá bom? Gente, um grande abraço. Presidente, não estamos nada bem, tá? Ouçam isso. Se puder mudar ainda, muda. Esse cara não vai tirar nós do rebaixamento, não. Tá avisado. A responsabilidade vai ser ainda maior e do senhor Ricardo Moisés, que é sim, como eu disse antes, um incompetente, principalmente do ponto de vista futebol. Tá bom? Uma boa noite para vocês, gente. Um grande abraço e até o pós-jogo de Guarani Ituano. Esperamos com uma vitória. Um grande abraço, tchau.